Bom dia, gente. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco essa manhã. Que a paz, que a alegria, que a esperança e que a proposta de dias melhores estejam sobre nós essa manhã. Que a autoridade do reino esteja sobre nós para que possamos carregar dias melhores. Nós vamos começar essa live com uma oração poderosa que irá mudar a tua visão profética, o teu direcionamento espiritual, material, e que coisas maiores e sobrenaturais estejam conosco. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, Camila, que a honra no campo financeiro esteja sobre sua casa em todo o tempo. Amém? Seus vestidos sejam cobertos da alegria do Senhor. O poder, a autoridade, a glória e a graça de Deus estejam conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma manhã de poder, de graça, de autoridade profética, que aprouve a Deus nos entregar, porque temos a oportunidade mais uma vez de ouvirmos falar, Luana, que a prosperidade seja revelada sobre sua casa, sobre sua semente, sobre sua família, sobre tudo aquilo que vocês colocarem as vossas mãos, vocês prosperem em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos nos levantar dos lugares que estamos essa manhã para tomarmos lugares novos em que precisamos ver a honra e a glória de Deus. Irmãos, hoje de manhã eu estava dirigindo, 6:pouca da manhã, e eu estava refletindo sobre algo. Alguns momentos da nossa vida, deixa eu botar mais uma fita aqui, eu tô com essa propaganda aqui e hoje essa propaganda vai ficar aqui, amém? Só não pode quebrar meu dente, estou muito caro. Então deixa eu falar uma coisa pra você. Terão alguns momentos da nossa vida em que nós teremos que mudar a nossa rota. E Deus, Ele nos dá o dom para isso. Nos dá inteligência espiritual, material, para que possamos mudar a nossa rota, para que possamos nos levantar, nos erguer e para que possamos viver coisas novas. E para que Deus nos deu um intelecto tão capacitado? Para quê, pastora? Para que nós calculemos a rota. Quando nós estamos andando em uma linha, somente naquela linha, somente naquele contexto, talvez ali a vida está passando e nós estamos deixando de viver as coisas extraordinárias que Deus tem preparado para nós. Nós estamos deixando de viver as coisas maravilhosas que Deus tem projetado e preparado para nós. Ruth, que a prosperidade de Deus esteja sobre tua casa, sobre tua cabeça e sobre tudo aquilo que tu colocares as mãos. É um propósito hoje do papel crânio. Amém? A paz do Senhor, um ótimo dia a todos. Prosperidade a todos do propósito. Então eu quero ministrar na vida dos irmãos que eu tô fazendo essa propaganda aqui, irmãos, porque nós estamos para sair os 3 livros novos que já estão prontos já, tá? Tá acabando os acabamentozinhos, mas em poucos dias nós vamos estar colocando aí 3 livros novos. E esse livro aqui é o carro-chefe desse ministério, que é o Como Vencer Demônios Territoriais. Tem sido um livro poderoso para todos nós, inclusive para minha vida. Mudou muito aspecto a minha vida. E muitas coisas o Senhor abriu a minha visão através dessa revelação. Mas depois a gente vai falar sobre os livros. Agora eu quero ministrar a palavra, só para justificar. Então eu quero ministrar no coração dos irmãos o seguinte. Em muitos momentos da nossa vida, nós pararemos diante das circunstâncias e falaremos, Deus, e agora? Deus está dizendo para você essa manhã, eu gravava um vídeo sobre isso. Tempo de mudança de rota. Em alguns momentos você vai dizer, eu queria viver isso, eu queria conquistar isso, eu queria ir para esse lugar, eu queria ir para aquele outro lugar, eu queria viver isso, eu queria viver aquilo outro. E de repente aquilo que você estava planejando para, de repente aquilo que você estava caminhando para, e você diz assim, Deus, o que vai ser daqui para frente? Aí Deus está dizendo, porque é tempo de recalcular a rota. É tempo que tu vai ter que parar, refazer o contexto todo, vai ter que botar o diagrama todo no papel e pedir a Deus um novo direcionamento. Muitas das vezes nós temos dificuldade de recalcular a rota, porque estamos tão introduzidos em uma circunstância, em uma situação, que vemos dificuldade em recalcular rotas. Nós olhamos um contexto e falamos assim, olha,
Ruth, que a bênção, a prosperidade e o trono de Deus seja revelado sobre você. Estamos hoje acabando um propósito de jejum e na semana que vem eu vou começar outro. E eu tenho feito propósitos específicos para algumas pessoas que têm honrado essa obra. E você pode ter certeza que você é uma delas, que tem sido honra de Deus aqui nesse ministério, como tantos outros, mas você tem sido uma pessoa que tem honrado muito essa obra, como pode, da maneira que não pode, mas tem sido honra de Deus aqui, amém? Pelo jejum. Exatamente. Porque não é fácil, irmãos, a pessoa tirar 7 dias de jejum, a pessoa fazer 7 dias de jejum só na água. Tem que carregar muito a presença. E eu tenho ensinado a vocês, como mãe, a ensinar vocês a viverem pelo Espírito, abandonarem as coisas da carne e assumirem propostas do Espírito. E isso é muito poderoso quando nós entendemos que podemos largar as coisas da carne para vivermos as coisas do Espírito. É muito poderoso quando nós entendemos que o diabo não tem mais o comando e nem o controle da nossa história, que o Espírito Santo de Deus é quem tem tido o comando da nossa história. Então é muito grandioso e que esse seja o primeiro de muitos jejuns que nós ainda iremos abrir, para que a honra e a glória de Deus esteja sobre nossa cabeça essa manhã. Então essa manhã é uma manhã de cálculo de rotas. Por quê, pastor? Olha, quem é do Rio de Janeiro aqui? O Ricardo, meu primo, eu sei que é do Rio de Janeiro. A Ana, minha prima, é do Rio de Janeiro. Tem mais alguém aqui do Rio de Janeiro? Aqui, por exemplo, irmãos, nós não podemos nos guiar pela GPS. Nós temos que ter um conhecimentozinho do Rio de Janeiro, porque qualquer entrada errada pode ser cálculo de morte. E eu estava refletindo sobre isso. Eu falei, Deus, qualquer cálculo errado pode ser que nós cheguemos ao estágio de morte. E quantos de nós estamos morrendo emocionalmente porque paramos de calcular a rota? Quantos de nós estamos morrendo, apodrecendo emocionalmente porque paramos de calcular a rota? Em algum momento da nossa vida, nós queremos seguir aquela direção, nós queremos seguir aquela direção, nós queremos viver aquela direção, nós queremos seguir aquele caminho e esquecemos que em alguns momentos da nossa vida teremos que revalidar a rota do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Em alguns momentos nós teremos que olhar para os lados e teremos que dizer, Deus, qual é a tua proposta para mim? Qual é a tua vontade para mim? Aonde é, Deus, que eu estou invalidando o processo? Aonde é que eu estou invalidando o processo? Aonde é que as coisas passaram a não acontecer como eu esperava que elas acontecessem? Qual é a mudança que precisa ser exercida sobre a minha vida? Qual é o contexto que precisa mudar em mim? Qual é o direcionamento? Vocês estão me vendo bem? Então, né? Qual é o contexto que precisa ser lapidado em mim? Então, irmãos, essa live dessa manhã, essa palestra, eu gosto de usar o nome palestra, porque tudo que nos ensina, às vezes nós pagamos para assistir um coach, pagamos para assistir uma live de inteligência emocional, e aqui nessa live Deus tem sido tão honrado conosco, que nós temos aprendido inteligência emocional, inteligência motivacional, princípios bíblicos, inteligência espiritual, palavra de Deus, santificação, o tanto que Deus tem nos honrado aqui nesse ministério. E eu quero ministrar no seu coração essa manhã, de maneira muito sóbria, muito segura daquilo que eu estou falando, nesse bate-papo profético, nesse bate-papo do reino, nesse bate-papo em que o Espírito Santo está ministrando sobre nós, em que o Espírito Santo está abrindo a nossa visão intelectual para que nós possamos alcançar o outro lado, para que possamos chegar às estratégias que o Espírito Santo tem preparado. Tem momentos em que nós teremos que recalcular a nossa rota. Tem momentos que nós teremos que nos levantar, olharmos para os lados e falarmos, Deus, qual é o cálculo exato que o Senhor tem para mim? Qual é o caminho exato que tu queres que eu prossiga? Qual é o direcionamento, bom dia, qual é o direcionamento correto que o Senhor quer que eu avance? Qual é a trajetória que o Senhor quer que eu prossiga? Eu tenho pregado, acredito que essa semana ainda eu falei sobre isso, nem todos os caminhos que parecem confortáveis, eles têm procedência de Deus. Lembrando que o inimigo da nossa alma, ele sabe exatamente, prosperidade, todos os passos que nós damos no nosso cotidiano.
Ele sabe o horário que você acorda, Ele sabe o horário que você dorme, Ele sabe do alimento que você gosta, Ele sabe qual é a tua fraqueza. E muitas das vezes, o diabo ele tem gerado em torno de nós um contexto em que nós olhamos para uma circunstância na nossa vida e falamos assim: esse caminho parece confortável, mas nem todo caminho que parece confortável procede do trono, da glória e da excelência do meu Pai eterno. Em muitos momentos da nossa vida, nós teremos que parar no meio das aflições, no meio das portas que se fecharam, no meio das condições que estão dando errado, no meio da escassez, no meio das dificuldades financeiras. Nós teremos que olhar para nós e teremos que dizer: Deus, me ajuda a recalcular a rota, me ensina a prosperar no meio do nada, me mostra, me revela caminhos novos, me motiva a viver coisas grandes e extraordinárias. Me mostra, Senhor, qual é a tua proposta para mim, qual é o teu desígnio para mim, qual é o teu direcionamento para mim. Porque em alguns momentos da nossa vida, nós vamos ficar estáticos, porque nós mentalmente calculamos um caminho e aquele caminho falhou. E por aquele caminho ter falhado, nós ficamos carregando aquela derrota que se manifesta em indisposição, que gera em nós dores, motivacional caído para baixo e ficamos sequelados. Irmãos, esta live aqui, esta manhã, é para falar o seguinte: eu escrevi o livro Heranças de Satanás e eu tenho visto muitas pessoas falando sobre esse livro, de tão poderoso que ele tem sido. Mas eu poderia usar o nome como sequelas. As heranças, irmãos, elas nos deixam sequelas emocionais, materiais. Você quer ver uma sequela que você está carregando aí? O medo. E se eu for fazer um mapa geracional na sua vida, eu vou ver que lá atrás a tua mãe tentou tirar você do útero, ou você teve uma família que brigava, todo mundo quebrava o pau, era uma desestabilização, ou toda hora na tua família tinham perdas financeiras, toda hora tinha uma proposta que se quebrava. E aí quando você olha para dentro de você hoje, você tem medo de avançar, você tem medo de prosseguir, você tem medo de concluir, você tem medo de seguir em frente, você tem medo de viver coisas novas. Você não é adaptado às mudanças. Você criou um contexto e você segue circulando naquele contexto e você não sai da base daquele contexto. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está ministrando para você hoje? É tempo de você se levantar para vencer os contextos de perdas. O diabo ele tem repousado sobre você alguns paradigmas. Você não pode avançar, você não pode prosperar, você não pode seguir em frente, as portas não se abrirão, você não vai ver as coisas de Deus se cumprirem, você não vai ver o movimento do céu acontecer, você não vai viver a prosperidade de Deus. Só que tem uma coisa, irmãos, isso são sequelas. Quem aqui, depois de passar por um período muito difícil da sua vida, você hoje tem medo de conquistar? Irmãos, abra o teu coração, porque nós estamos batendo um papo aqui. E eu creio que se você chegou até aqui é porque o Espírito Santo de Deus está querendo falar com você. Quem você diz assim: pastor, eu cometi um grande erro, ou aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida e hoje eu tenho medo do cálculo. Hoje eu tô sequelado de algumas coisas. Eu tenho me sentido sequelado de pensamentos. Renê, que a prosperidade profética esteja sobre tua casa. Financeiramente, poder, autoridade sobre as finanças. Governo sobre as finanças a todo o povo que está no propósito. Nós tomamos passos errados, atitudes erradas, encontramos caminhos errados e depois falamos assim: Deus, eu estou com sequelas. É claro, irmãos, toda vez que eu parto este copo, ainda que eu venha e cole com aquela cola de vidro, ela tem uma rachadura. E tudo que tem uma rachadura, você tem que tomar cuidado, porque em algum momento ele volta a rachar de novo, certo? Tudo que possui uma rachadura, no momento certo, você vai ter que ter um manejo com aquilo ali, porque aquilo ali vai voltar a se quebrar de novo. Assim são as sequelas emocionais que nós temos carregado na nossa caminhada espiritual.
Nós estamos com medo de prosperar, estamos com medo de crescer, porque nós estamos definindo as vontades de Deus. E nós não podemos definir as vontades de Deus, irmãos. Talvez o tratamento que você está vivendo, eu não gosto de usar a palavra aprovação. Eu gosto de dizer que Deus está tratando você. Porque, irmãos, nós seres humanos precisamos de tratamento. Tem momentos da nossa vida que só o tratamento de Deus pode mudar a nossa rota. E sabe por que você está vivendo um contexto talvez dolorido? Sabe por que uma porta se fechou? Sabe por que Deus tirou você do meio de pessoas? Sabe por que coisas passaram a dar errado? Irmãos, pense comigo. Pense comigo. O diabo tem o poder de destruir toda a sua vida. Quem você acha que pode ou não? Qual é a tua opinião? O diabo ele tem o poder hoje de chegar e destruir tudo que você vive. Tua saúde, tua mente, tua família, tudo que você tem. O diabo tem o poder de destruir tudo que é teu. Eu queria que você participasse comigo dessa palestra nessa manhã e que o Espírito Santo de Deus derrubasse todos os paradigmas mentais que nós temos carregado. O diabo ele pode destruir todo o teu pensamento intelectual, a tua finança, tudo. Já pode tocar na sua vida e tocar em tudo que é teu? Quem pode me dizer? Qual é a sua opinião? Só se dermos legalidade. Exatamente, porque na vida de Jó, o que aconteceu? O diabo queria tocar na vida de Jó, certo? Só que o diabo foi até Deus. Aí Deus permitiu porque queria validar um novo tempo na vida de Jó. Irmãos, quando tudo na nossa vida está dando errado, não é o diabo, é Deus. Quando todas as portas estão fechadas, não é o diabo, é Deus. A não ser que você esteja dando legalidade, portal aberto, a não ser que você esteja dando oportunidade para o inimigo da tua alma convalescer o estado de crescimento que Deus tem para você. Aí sim pode dar errado. Mas, pastora, eu tenho me voltado para Deus, eu tenho orado, eu tenho caminhado, eu tenho projetado, eu tenho vivido coisas com Deus. Todas as coisas que eu tenho colocado as mãos estão sendo invalidadas. Ei, aí tem uma proposta de Deus. Como assim tem uma proposta de Deus em algo que está dando errado? Irmãos, nem tudo que está dando certo procede de Deus. Tem coisas que você começa dando certo, você prospera, você avança, você comemora, mas daqui a pouco você vai entender que ali tinha um laço. O diabo te prosperou tanto que ele quis, para depois ele tocar em você e destruir você até a morte. Quantas situações eu já não vi de coisas acontecerem assim. Então eu quero dizer para você essa manhã que quando tudo está dando errado, tem algo de Deus aí para ser revelado para você. Tem alguma mudança intelectual que Deus quer cumprir na sua vida. Tem algum status emocional que Deus quer fazer acontecer na tua vida. Tem algo que precisa ser mudado em você. E às vezes, a única maneira que Deus tem de mudar a tua rota, de fazer você recalcular o seu destino, de fazer você olhar para frente, porque nós às vezes estamos aqui petrificados, olhando para um caminho, e Deus está abrindo caminhos diante de você e está falando, tem esse, tem aquele outro caminho, tem mais aquele outro caminho, tem mais isso, tem mais aquilo, e nós estamos dentro, bem-vinda, de um padrão comportamental autodestrutivo que chamam-se sequelas de Satanás. Por que sequelas de Satanás, pastora? Porque toda vez que eu passo por uma situação difícil, eu fui traído, eu fui roubado, eu vivi uma situação difícil, depois eu me torno uma pessoa com medo de pessoas, eu tenho medo de lidar com situações. Pastora, eu lidava com uma pessoa há anos, e depois fui descobrir que a pessoa estava querendo em todo o tempo o meu mal. Como se levantar de uma situação dessa, irmãos? Como é que você se levanta de uma escuridão dessa? Só através do Espírito Santo. Quando eu olho para mim e digo assim, a única sequela que eu vou carregar é a do Espírito Santo.
É a sequela de prosperar, é a sequela de cura, é a sequela de evolução, é a sequela de desenvolvimento pessoal, é a sequela de desenvolvimento material, é o crescimento que eu preciso ter diante das circunstâncias paradas que estão acontecendo no meu destino, na minha rota. Quantas e quantas vezes eu estou paralisada diante do deserto, olhando e dizendo assim: ah, pastora, como que eu vou fazer para sair dessa situação? Talvez, irmãos, a resposta que tu precisa está bem aí na tua frente. Talvez a resposta que tu precisas, ela está bem aí diante de você. E você, por ter uma visão sempre a mesma coisa, sempre o mesmo padrão comportamental, você está travando o direcionamento de Deus de desenvolvimento. Você não está conseguindo ver a proposta de Deus no meio deste vendaval que você está vivendo. E sabe qual é a primeira aplicação das sequelas? O desespero. O diabo bota você para girar em movimentos aqui, ali, acolá, e você não consegue ver a frequência daquilo que precisa ser acertado. Deus está dizendo para você essa manhã: é tempo de você abrir mão das sequelas, é tempo de você olhar para o alto, de onde vem o socorro, é tempo de você prosseguir com Cristo, independente das situações, independente do vale, eu vou seguir. Sabe por quê, irmão? Seguir é coisa de pessoas que dizem assim: eu não carrego sequelas, eu carrego fé. Eu não carrego mais dores, eu carrego vida. Eu não carrego perdas, eu carrego construções e experiências. O problema é que tu tens olhado para o teu estado e tem dito assim: ah, eu me tornei um perdedor, me tornei uma perdedora. Não, eu me tornei uma pessoa cheia de experiências, porque eu sei que Deus está me preparando para um outro cenário, e eu estou pronto para colocar os pés nesse outro cenário. Eu estou pronto para me levantar, bem-vinda, estou pronto para me levantar e viver as coisas extraordinárias que o meu Pai Celestial tem preparado para mim. O problema é que Satanás, ele tem manipulado você através das sequelas. Pastora, a senhora pode ser mais clara? Sim, eu serei mais clara e autoexplicativa para você poder entender exatamente aquilo que a pastora está falando. Eu tenho trauma. Um exemplo. Ah, eu fui roubada. Então todas as pessoas que se apresentarem na minha vida daqui para frente, eu vou ficar esperando que elas me roubem. É ou não é assim? Eu vou ficar esperando que elas me prejudiquem. Eu vou ficar esperando que elas subtraiam aquilo que eu venho conquistando. Isso chama-se o quê? Sequela. E se eu carrego essa sequela, é porque eu não tenho carregado a confiança da glória, da graça e do poder que procede do trono de Deus. Então eu vou sendo ministrado pelas sequelas. Para você poder entender o que são sequelas satânicas. O diabo sopra no teu ouvido e diz assim: é mais um que vai te roubar, é mais um que vai te trair, é mais um que vai te prejudicar, é mais um que vai te difamar, é mais um que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você passa a carregar sequelas espirituais. E o diabo tem trabalhado de uma maneira muito poderosa para gerar em nós sequelas. Porque, irmãos, pense comigo, nós temos um DNA dos céus, amém? Descobriu que a pastora tem um filho não sei aonde. Impossível, mas eu não posso ter filho se eu não sei, né? Porque eu que gerei. Mas aí vai fazer o meu DNA com o DNA da pessoa. O que acontece? Ali é uma compatibilidade. Então a gente encontra através de um exame a compatibilidade familiar. O que o diabo tem gerado em nós? Compatibilidade através das sequelas. E se você parar para analisar o teu estado emocional, você vai entender como Satanás, ele tem visitado a tua história através de sequelas. Quando você fala assim: eu vou me levantar, aí a sequela aponta sobre você, gera sobre o teu intelecto, sobre o teu DNA uma informação de que você não pode prosseguir, de que você tem que estar no meio do caminho parado, chorando, sofrendo. E você já reparou como as sequelas, elas são o objetivo satânico que nos paralisam diante do propósito? Quantas vezes você se viu sequelado por uma circunstância e você disse assim: eu não tenho mais potencial para crescer,
Eu não tenho mais potencial para me desenvolver. Eu não tenho mais potencial para seguir em frente. Eu não tenho mais potencial para avançar. Eu não tenho mais potencial para crescer. Não dá mais certo, não frutifica, não avança. Eu não cresço. Eu não sou mais servo de Deus. Eu não sou mais serva de Deus. Quantas e quantas vezes o diabo tem usado pontos de acesso através das sequelas para paralisar os projetos de Deus na sua vida. Eu quero que tu abra a tua visão intelectual e material. Eu quero que tu abra a tua visão espiritual essa manhã para tu entender que nós... Bom dia, gente! Que a presença e que o Espírito Santo de Deus estejam conosco essa manhã. Que a alegria, que a paz, que a esperança e que o sobrenatural de Deus esteja conosco. Pastor, por que a senhora está com esse livro pendurado aí, irmãos? Esse livro aqui é um dos livros que eu escrevi, ele tem sido o nosso carro-chefe. Lembrando que por esses dias agora vão sair 3 edições novas, tá? Então esse aqui é o nosso carro-chefe. Como vencer demônios territoriais. Eu explico como os demônios atuam nas casas, famílias, relacionamentos. E aonde que eu encontro os seus livros, pastora? No Clube dos Autores, tá bom? No Google, Clube dos Autores. Daniele Barreto, ó. Essa moça aqui, tá? Que vos fala, tá aqui nessa leitura aqui poderosa, que tem mudado não só uma vida, mas tem mudado casas inteiras. Eu tenho testemunho da Luana Martins, que ela disse pra mim, pastora, depois que eu li esse livro, eu subi na caixa d'água, consertei vazamento, eu troquei bica, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tanta coisa na minha casa que tava dando errado e que eu não entendia. Depois que eu li o livro, eu fiz até meu pai me ajudar a trocar, mudar a caixa d'água, não sei de quê. Mudei tantas coisas na minha casa que eu via fuga de energia, demônios territoriais apontados diante de circunstâncias que nos adoecem. Quanto esse livro aqui? Eu acho que ele tá na faixa de R$49, tá? Lá no Clube dos Autores, e o e-book tá na faixa aí de 30, por aí. Amém? Pintou tudo depois que leu o livro. É muito poderoso esse livro, irmãos. Vale cada centavo de você comprar esse livro. Esse livro vai mudar totalmente a tua história, tá? Como mudou a minha, como mudou a de vários irmãos aqui, ele vai mudar a sua história também. Cada dia nós vamos colocar um livro diferente aqui, porque os novos estão para ser lançados e até chegar para mim demora um pouquinho. E o Espírito Santo de Deus me deu essa direção. Amém? Vamos lá. Eu quero ministrar no seu coração hoje. Não carregue sequelas. Carregue vida. Não carregue DNA satânico. Pastora, sequelas são DNA satânico? Claro, irmãos. Se eu me liberto através da cruz, eu passo a carregar o DNA de Cristo. Eu passo a carregar o sangue, o poder, a autoridade. Eu venço maldições, eu venço dores, eu venço problemas espirituais, materiais, porque Isaías 53 diz o quê? Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados e curados. Agora, se eu recebo sequelas e as mantenho no meu DNA, qual é o DNA que está direcionando a minha rota? Qual é a caminhada que está direcionando o meu destino? Para onde é que eu estou me caminhando? Então, irmãos, a palavra de hoje é: calcule a sua rota. Pare de olhar para os lados. Pare de ficar semeando dores dentro de você. É tempo de você se levantar para evoluir. É tempo de você se levantar para viver propostas novas que o Espírito Santo de Deus tem preparado e projetado para você. E como que eu vou viver isso, pastora? Através daquilo que eu decido viver. O livre-arbítrio, irmãos, ele vem a ser uma ferramenta positiva ou autodestrutiva. Se eu fizer uso do meu livre-arbítrio, eu posso errar minha rota. Mas se eu entregar toda a minha vida ao Senhor Jesus, eu vou pedir a Ele para que Ele recalcule a minha rota em vários momentos da minha vida. E sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando para você essa manhã? É tempo de recalcular a rota. É tempo de você olhar para a sua história. É tempo de você olhar para o que está vivendo. É tempo de você avaliar os seus erros, os seus acertos e fazer um cálculo para chegar ao caminho que Deus tem proposto para você. Muitos de nós temos caminhado segundo o nosso próprio interesse, segundo o nosso próprio circuito, segundo a nossa própria validação espiritual. Temos olhado para a situação e temos dito: Deus, olha para mim porque
eu tenho vivido coisas maiores do que aquilo que Deus me propôs que eu vivesse. E eu tenho errado o meu cálculo. Sabe por que nós temos errado o cálculo? Porque, irmãos, todo o contexto de Deus, nós teremos que olhar para a cruz e falarmos: Deus, qual é a proposta de renúncia que eu preciso viver? Qual é o caminho profético que eu preciso seguir? Qual é o direcionamento que eu preciso caminhar? Qual é o lugar que eu tenho errado? Qual é o caminho que eu tenho feito errado? Raiara, prosperidade. Qual é o direcionamento que eu tenho parado o meu caminho? Deus está olhando para você essa manhã e está dizendo: é tempo de evolução. É tempo de você se levantar e dizer assim: Deus, Wellington, prosperidade, meu filho, seja bem-vindo. Eu quero recalcular a rota. E muitas das vezes, irmãos, recalcular a rota vai trazer desconforto aos nossos princípios. Bom dia, filho. Aos nossos princípios, ao nosso direcionamento próprio, à nossa caminhada própria, à nossa visão própria. Recalcular a rota é parar, olhar e falar: Deus, aonde é que eu estou falhando? Qual é o lugar que eu estou errando? Qual é o ponto de legalidade que eu estou dando para o inimigo trabalhar na minha vida? Aonde é que eu estou dando legalidade para o diabo infrutificar o meu destino? Aonde é que eu tenho deixado o diabo ministrar sobre o meu intelecto, sobre o meu coração, sobre as minhas ações e sobre tudo aquilo que eu preciso continuar? Irmãos, eu queria que você me dissesse aqui: quantos de vocês jogaram fora uma proposta ou deixaram de cumprir algo por um pensamento? Veio um pensamento em você, esse pensamento gerou medo e você tinha que tomar uma decisão que talvez fosse uma decisão que iria mudar a sua vida. E na hora de você tomar essa decisão, você passou a ter medo. Quem aqui já aconteceu isso com você? Você diz assim: pastor, eu era para prosperar numa situação, na hora que eu era para prosperar, eu me desequilibrei, olhei para o lado, retrocedi e perdi a chance que Deus tinha preparado para mim por causa do medo, da inconstância, porque ao invés de eu seguir em frente, eu olhava para trás. Era prosperidade na sua vida, que a honra de Deus seja repousada sobre tua cabeça. Eu levanto minhas mãos para honrar a sua vida e a todos os semeadores e ajudadores dessa obra. Quantas vezes nós olhamos para a nossa condição e falamos assim: Deus, eu era para ter tomado uma decisão, e você fica se culpando o resto da vida. Por que eu não fui naquela vaga? Por que eu não tomei essa decisão? Por que eu não segui esse caminho? Por que eu não andei? Por que eu não segui? Você fica o resto da vida sendo marcado por essa sequela. Por que eu errei? Por que eu falei? Por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa atitude? Quantos de nós estamos sendo direcionados por sequelas? Sabe por que eu estou te dando esse exemplo? Porque, irmãos, nós temos mais sequelas do que propriamente nós achamos. Nós carregamos mais sequelas das coisas que deram errado do que das coisas que positivamente podem dar certo. Nós ficamos olhando para trás, ficamos retrocedendo, ficamos diminuindo a proposta de Deus na nossa vida. Queremos olhar para aquilo que está dando errado. Está dando errado. Não está funcionando. Mas peraí. É tempo de você recalcular a sua rota. Creusa prosperidade. É tempo de você recalcular a tua rota. É tempo de você olhar para você e dizer: Deus, qual é o cálculo que eu preciso refazer no meu destino? Qual é o direcionamento profético que eu preciso seguir? Quais são as portas que eu preciso acessar? Quais são os milagres que eu preciso viver? Sim, pastora, tem pessoas vivendo milagres por conta própria, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele não precisa de jeitinho para nos fazer chegar onde Ele quer que nós cheguemos. O problema é que nós ficamos olhando para as circunstâncias e queremos dar um jeitinho. Olha, Deus falou que ia me dar um homem assim, assim, assim. Aí você começa em tudo que é lugar a ficar se envolvendo com um homem assim, assim, assim. Mas esquece de perguntar a Deus qual é o direcionamento correto dele. Você tem paralisado os sonhos e os planos de Deus porque as sequelas estão direcionando. Quer ver outro ponto de sequela que o diabo trabalha, irmãos? Ansiedade.
desespero, ansiedade. Cláudia, prosperidade, bem-vinda, filha. Ansiedade, desespero. Aí ele vem desmotivando você e tirando você, Paula, prosperidade, da caminhada que o teu Pai Celestial tem preparado e projetado para você. E aí você olha e fala, por que eu me desesperei? Por que ao invés de eu confiar, bom dia, ao invés de eu confiar, eu vivi retrocesso? Por que ao invés de eu seguir em frente, eu fiquei parado no meio do caminho? Bom dia, gente. Por que ao invés de eu seguir em frente, eu parei? Por quê? Porque você deu legalidade ao medo, à destemperança, às rotas diabólicas. Você paralisou e frustrou os sonhos e os planos de Deus na sua vida. E sabe por que Deus trouxe você essa live aqui essa manhã? Porque em tempos de cálculo de rotas, pega bem, você pega a direção de um carro e você diz assim, olha, eu vou pegar o GPS e eu vou para tal lugar. Aí o GPS diz para você que esse lugar aqui está extremamente engarrafado, que um lugar que você chegaria em 14 horas, você vai levar aí 20 horas. Aí você fala, eu preciso recalcular a rota, porque esse caminho aqui vai ser mais longo, esse caminho vai ser mais difícil, eu vou passar mais dificuldade indo por esse caminho. Não é que tem muitos de nós que ao invés de pararmos e recalcularmos a rota, estamos escolhendo os atalhos mais difíceis. Os lugares mais sombrios, mais difíceis, os lugares em que eu demoraria muito mais tempo de chegar, são os caminhos que eu tenho escolhido. São os lugares que eu tenho colocado os meus pés. São os lugares que eu tenho me direcionado, e Deus está dizendo para nós, pare, respire e recalcule a sua rota. Pare, respire e faça cálculo da sua rota. É tempo de você olhar e dizer, opa, esse caminho aqui está engarrafado, aqui está extremamente difícil para mim, não dá para eu prosseguir nesse caminho, eu preciso parar, revalidar minha rota e seguir por um caminho que Deus está projetando e preparando para mim. Porque, irmãos, pensa comigo. Eu tenho um padrão comportamental e digo assim, não, o meu padrão comportamental é esse. Não adianta, pastora. A pessoa pode falar o que quer, que o meu padrão comportamental é esse. Irmãos, como que você vai avançar se você tem um padrão comportamental que impede você de viver as coisas de Deus? Talvez o padrão comportamental que você carrega é essa direção que você tomou na sua vida. Ah, eu não aceito ser aconselhado por ninguém, eu não aceito que preciso de oração, eu não aceito que preciso de mudança intelectual. Deixa eu falar uma coisa para você. Mudar intelectualmente é prosperar e avançar. Quem não tem mudança intelectual não muda o seu destino. Quando eu acho que não preciso ser visitado por um tempo intelectual novo, eu não estou preparado para viver o avanço. A minha mente é uma mente pequena, uma mente de escassez, é uma mente de retrocesso. Quando eu não paro para recalcular minha rota, eu vivo retrocedendo. Quantos de nós temos vivido uma vida de retrocesso? É a mesma coisa com o camarada que vira para mim e diz assim, pastora, eu não consigo me firmar. Irmãos, tu só não se firma se você não quiser. Escute bem essa palavra. Porque, bom dia, quando eu me levanto para recalcular minha rota, ali eu tenho um direcionamento do Espírito Santo. Ali o Espírito Santo de Deus está no comando do meu intelectual. O Espírito Santo de Deus está me mostrando, olha, esse caminho aqui é difícil, vai por aquele caminho ali, muda essa sua atitude aqui, pare de conversar sobre isso, pare de andar nesse lugar, pare de se comunicar com essas pessoas, pare de acessar esses ambientes, pare de viver isso. Aí é o Espírito Santo. Aí é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está levando você a um outro nível intelectual. E aí, minha amiga Camila, minha ovelha, nós batemos na porta todo dia e falamos, Deus, muda a minha história. Mas quando Deus, Ele bate na tua porta, como diz em Apocalipse, eu sou muito apegado a essa palavra, eis que bate a porta e abro. Se tu quiser me ouvir, eu entrarei e cearei com você. Mas só se tu quiser me ouvir. Se eu não tiver disponível a mudar minha rota, como que eu vou ouvir a proposta de Deus?
Como que eu vou permitir que ele mude o meu estado? Para Deus mudar o estado de alguém, este alguém tem que estar disponível a viver essa mudança. Por isso, irmãos, que eu não sou muito a favor desse evangelho, que eu costumo dizer que é um evangelho pautado em escassez. Por que, pastora, que a senhora não é muito a favor? Porque Jesus, ele passava e falava: o que tu quer? Eu quero ser curado, então recebe cura. O que é que você quer? Eu quero andar, então levante e ande. Jesus, ele só passava e perguntava. Jesus não ficava ali implorando ninguém a viver uma mudança, até porque temos o livre-arbítrio. E sabe o que Jesus está pontuando na tua vida essa manhã? Você quer mudar? Então levante-se para mudar. Quer vencer as sequelas? É tempo de vencer as sequelas. Porque, irmãos, deixa eu te contar um segredo. O diabo nunca vai deixar de ser diabo. O diabo nunca vai deixar de voltar e soprar no teu ouvido algo que te causaram. O diabo nunca vai deixar de soprar aqui e dizer pra você assim: ó, fulano te fez isso, você não merecia isso, não precisava acontecer isso, não precisava disso, não precisava de mais aquilo outro. E quando você acha que tá vencendo o jogo, o diabo vem e sopra de novo aquilo que ele sabe que você ainda carrega, uma sequela. Qual é a pontuação dessa palavra? Qual é a estatística dessa palavra, desse milagre em forma de palavra que está chegando na tua casa hoje? Quem tem que se levantar e dizer: eu não vou viver mais sequelas, é você. Quem tem que se levantar, olhar para você e dizer: a partir de hoje, eu não vou viver baseado em sequelas. Eu vou me levantar para viver a proposta de cura que o meu Pai tem para mim. Eu vou viver a proposta de vida que o meu Pai tem para mim. Eu vou viver coisas novas que o Espírito Santo de Deus tem preparado e projetado para nós. Eu não vou ficar olhando para baixo, descaracterizando a proposta de Deus. Quantos de nós temos deixado de usar o cálculo de Deus para usar cálculos pessoais? Irmão, tá uma luta aqui, mas a gente não vai parar de ir. Eu vou continuar colocando aqui. Vou botar um novo agora. Quantos de nós temos deixado de calcular as rotas de Deus? As rotas de Deus. Bem-vindo, meu filho. Para calcular a rota do diabo. Quantos de nós temos olhado para a situação? Paz do Senhor, Fernanda, bem-vinda. Paz do Senhor, gente. Sejam bem-vindos. Não desista não, tá? É tempo de conquistar, não é tempo da gente desabilitar os sonhos de Deus na nossa vida não, tá bom? Fica firme conosco. Quantos de nós temos olhado para a nossa vida? E se você parar e tiver uma frequência de pensamento, você vai ver que em vários momentos você retrocedeu. Você deu legalidade à melancolia, você deu legalidade à tristeza, você deu legalidade a uma marca profunda que você carrega. É, pastora, realmente, eu tenho carregado marcas profundas na minha vida. Ao invés de eu seguir, eu retrocedo. Ao invés de eu avançar, eu ando para trás. Ao invés de eu seguir numa linha reta, eu estou sempre buscando portas aonde Deus não está. E não é que você tem vivido sequelas? Não é que você tem desabilitado, descaracterizado os sonhos de Deus na sua vida? Não é que Deus tem propostas para você? Olha, eu quero que você cresça, eu quero que você avance. Janete, que a tua vida financeira seja coberta pela proposta do Espírito Santo. Morena, prosperidade. Que o sangue de Cristo esteja sobre vocês. Luciene, avance, prospere. Que todos vocês cresçam na honra, na glória e no poder e na autoridade de Deus. O propósito do origamizinho é o propósito da vida financeira. Quantas vezes nós temos olhado a obra da criação de Deus, que somos nós, Wellington, prosperidade, e temos descaracterizado os planos de Deus? Temos olhado para a nossa condição e temos desmerecido aquilo que Deus tem projetado para nós. Sabe por quê, irmãos? Por causa das sequelas. Pastor, eu estou em um relacionamento, eu estou frustrada, eu estou frustrado, porque eu perdoei, mas no fundo, eu não consigo me descaracterizar daquele momento. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você olhar para você e olhar as características únicas que o Espírito Santo de Deus derramou sobre você. As características de conquista, as características de poder, as características de evolução, as características de desenvolvimento pessoal, as características de avanço. Está na hora de você olhar para a sua vida e dizer: daqui para frente, eu não vou deixar o diabo me descaracterizar.
Irmão, você não precisa dizer, mas se você na sua vida já passou um momento de surto, pastor, eu tive um surto na minha vida, eu desandei, eu andei para trás, eu retrocedi, eu caminhei a passos pequenos, eu desabilitei os sonhos de Deus na minha vida. Sabe o que era isso? O diabo tentando descaracterizar o teu poder, o poder que vem do trono, a cura, a libertação, a transformação de Cristo na sua vida. Foram momentos que o diabo tentou descaracterizar a proposta de Deus. Foram momentos que o diabo tentou desmerecer o teu talento pessoal, a tua alegria, a tua força de construir. E sabe por que a pastora está aqui essa manhã? Para liberar essa palavra como uma chave que vai fazer você acessar o próximo nível que você precisa chegar. Como uma chave que vai fazer você chegar no próximo nível intelectual que você precisa viver. Na próxima proposta do Espírito Santo que você precisa acessar diante do Espírito Santo de Deus. Não se permita ser descaracterizado pelas dores. Não permita que o diabo subtraia de você a alegria, a esperança, a prosperidade, a felicidade, o poder de ir e vir, o poder de construir. Porque o diabo tem descaracterizado você. Você está olhando para você e está dizendo assim, eu não posso mais, Wellington, que a tua vida financeira seja característica do céu. A todos vocês que estão na proposta do origami, que vocês sejam caracterizados pela proposta da evolução profética, que o Espírito Santo de Deus tem preparado e projetado para nós. Não seja descaracterizado pelas dores que o inimigo tem colocado sobre você. Pensamentos de derrota, dissolução mental, energia baixa, que você olha para os lados e diz assim, eu não posso, eu não tenho condições. É como se você fosse um corpo que perdeu as características ao longo do tempo. E eu tenho certeza, irmãos, que eu estou ministrando essa palavra aqui, essa palavra não está sendo em vão. Tem muitas pessoas que estão se vendo nessa palavra profética. Tem muitas pessoas que estão se vendo dentro desse cenário. Tem muitas pessoas que estão se olhando e estão dizendo, Deus, como eu me descaracterizei nesses últimos tempos. Como eu fui me despertencendo, como eu fui me desabilitando, como eu fui olhando para as coisas e perdendo a visão profética de onde eu tenho que caminhar. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? É tempo de voltar a carregar características dos céus. É tempo de você olhar para você e voltar a carregar a frequência da graça. É tempo de você olhar para você e carregar a frequência do Espírito. É tempo de você olhar para você e dizer, Deus, a partir de hoje, eu não vou deixar o diabo me descaracterizar mais. Eu não vou deixar mais o diabo me diminuir. Eu não vou deixar mais o diabo me diluir. Eu não vou deixar mais o diabo me paralisar. Muitos de nós estamos com a vida paralisada por causa de um trauma. E aqui você diz assim, pastora, por causa de um trauma, a minha vida ficou estagnada. Foi uma pessoa que passou na minha vida, foi um abuso, foi uma rejeição, foi alguém que falou palavras que eu não merecia ouvir, foi alguém que me defamou e eu não merecia ter sido defamado dessa maneira, eu merecia ter vivido uma perda. Então sabe o que está acontecendo essa manhã aqui? O Espírito Santo de Deus está dizendo, levante-se para viver as características dos céus. Pare de ser ministrado, mentoreado pelas características de Satanás. O diabo, ele quer tirar de você o dom da alegria. Sabe por quê? Porque ele não carrega alegria. Ele perdeu o direito a ter paz quando ele rompeu com Deus. Ele perdeu o direito a evoluir quando ele quebrou, quando ele traiu os céus. E ele trabalha em todo o tempo para tirar as características de evolução que Deus ministrou sobre nós. Ó, intelectualmente, Deus te deu poder para você gerir governo sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre suas finanças, sobre sua família e sobre tudo aquilo que você precisa possuir. Só é necessário você parar,
fazer um recálculo da sua rota, para que você possa viver a evolução da glória, da graça, do poder e da majestade que o Espírito Santo de Deus tem preparado e projetado para você. E eu pergunto para você essa manhã: quantas sementes em formatos de características você perdeu? Quanto tempo você perdeu com pessoas que não valiam a pena? Paz do Senhor, quanto tempo você perdeu com pessoas que não valiam a pena? Quanto tempo você perdeu com pessoas que desmereceram você? Quanto tempo você perdeu carregando um sentimento por alguém que jamais vai valorizar você, jamais vai reconhecer quem você é, jamais vai olhar para você como você merece ser olhado? E aí você foi se permitindo perder as características de Deus. Você foi se permitindo perder as características de acréscimo. Você foi se permitindo, foi se diluindo, foi se abatendo, foi se olhando e dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições. Eu não tenho mais mão para prosperar, eu não tenho mais mão para crescer, eu não tenho mais mão para desenvolver. Diga-se de passagem, neste século, quantos narcisistas têm passado na tua história e como os narcisistas estão crescendo espiritualmente para diluir o plano de Deus. Quantas moças eu atendo que dizem assim: pastora, eu estou assim após um relacionamento, eu passei a ter síndrome disso, síndrome daquilo outro, eu passei a carregar isso, carregar mais aquilo outro, eu passei a viver isso, a viver aquilo. Irmãos, para quem não sabe, eu sou a pastora Daniele Barreto, eu sou escritora, sou pastora, sou psicanalista e tenho ajudado muitas pessoas em um propósito de evolução, amém? Quem quiser, nós fazemos mentoria fora da live, tá? Você mande lá a mensagem. A gente faz mentoria 1 hora, 2 horas, 3 horas, semanalmente, de acordo com a tua necessidade. Você vai mandar no direct lá e o pessoal vai escrever para você qual é o valor da mentoria, tá bom? Mas eu tenho certeza, nós vamos fazer um mapa geracional, nós vamos identificar onde que você carrega as suas dores e a gente vai começar a fazer uma tratativa de evolução na sua vida, tá bom? Quem quiser fazer uma mentoria pessoal com a pastora, pode chamar ela no direct, amém? E a gente vai estar te respondendo lá os valores, agenda, tudo direitinho. Para os dizimistas dessa obra, a mentoria é honra, amém? É uma honra que eu ministro na vida dos dizimistas. Eu tenho mentoreado e ajudado os dizimistas dessa obra através da mentoria, amém? Para que eles sejam honrados o tanto que eles têm honrado esta obra, amém? Agora você que quer viver uma mentoria por fora e não é dizimista desse ministério, você pode ir lá que a gente vai te passar os valores. De igual maneira tem os nossos livros, tá? Que são mentorias vivas, poderosas, irmãos. Como Deus tem levantado pessoas através dos nossos livros. Esse aqui é Como Vencer Demônios Territoriais. Aonde que eu compro, pastora? Lá no Clube dos Autores. Tá bom? Lá no Google, Clube dos Autores, Daniele Barreto. Temos também o Heranças de Satanás. E temos o Batalha Espiritual da Mente. E temos Vencendo Raízes Hereditárias. Todos estão disponíveis no Clube dos Autores. Eu resolvi colocar esse aqui, que esse aqui é o nosso carrinho-chefe, tá? Vida de pessoas em todas as partes do mundo têm sido transformadas por esse livro. Como Vencer Demônios Territoriais. Ele tá na faixa de R$49, R$50 no máximo. E o e-book tá na faixa de 30. E eu creio que esse livro vai ser o maior investimento da tua vida. Ele vai mudar a tua história por completo. Aqui na minha bio também tem o link, tá? Para você acessar lá o Clube dos Autores e comprar esse livro, que vai ser muito poderoso para a tua história. Eu creio que coisas grandes e extraordinárias estão por vir através de um novo tempo para nós. Então, irmãos, continuando aqui, não deixem de curtir a live para que o TikTok entenda que esse conteúdo é bom. Se tem pessoas curtindo, é porque o conteúdo está sendo proveitoso para quem está assistindo. Você que pode, compartilhe. E você que pode, nos auxilie com a sua rosa, com o seu crânio, com a sua borboleta. Por quê? Porque é dessa maneira que nós conseguimos manter esse horário aberto. Você patrocina esta live para que eu tenha o meu tempo disponível aqui para poder estar aqui ministrando sobre você. Todo presente que você dá ajuda a gente a nos manter aqui. Então, você que pode, nos ajude sempre, compartilhando, curtindo, abençoando com as metas. Irmão, nós investimos dinheiro em tanta bobagem.
Quando a gente pede, gente, ajuda a obra, ajuda a gente a manter esse horário, a gente não tem quase apoiadores. De tão complicado que é as pessoas entenderem que isso aqui tem sido um bálsamo para a sua vida e que muitas igrejas que você entra, eu não vejo pessoas pregando o conteúdo que eu prego. Muitas igrejas que você frequenta, eu não vejo pessoas valorizando um trabalho profético como eu tenho valorizado aqui. Amém, irmãos? Então você que pode sempre abençoa esta obra, curtindo, compartilhando, semeando, porque isso é muito importante para nós. Se você soubesse como é importante, isso me ajuda a continuar ganhando outras almas que precisam ser ganhas, precisam ser ajudadas. E através desse horário aqui nós temos ajudado muitas vidas através da frequência do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vou colocar aqui a chave do PX, porque saiu aí e muitas pessoas às vezes não podem ajudar com presente, mas elas podem fazer o PX para ajudar a obra, tá bom? Então você que pode, vou colocar a chave aí para você semear nessa obra. Toda ajuda é muito bem-vinda, tá bom? Vamos ver se eles vão aceitar. Se desse jeito vai funcionar. Amém? Tá em análise, daqui a pouco eles devem estar dizendo se vai dar certo ou não. Então, irmãos, nós temos que olhar para a nossa condição e recalcularmos a rota. Olharmos para o direcionamento que precisamos tomar e falarmos assim: Deus, daqui para frente eu preciso viver coisas novas na minha vida. Calma aí. Eu preciso viver coisas novas na minha vida. Chega de ser uma pessoa procrastinadora. Pronto, acho que agora vai. Isso aqui é um e-mail, tá, irmão? Só botar o gmail.com, daqui a pouco vai aparecer aí, tá? Daqui a pouco vai aparecer esse Gmail aí, é a chave do PX, tá bom? Então, prosperidade aos semeadores, ajudadores, compartilhadores, que a honra de Deus esteja sobre a cabeça de vocês em todo tempo. Amém? Então, nós temos que olhar para nós e falarmos: qual é o tamanho do cálculo de rota que eu preciso seguir? Qual é o lugar que eu preciso caminhar de novo? Qual é o direcionamento profético que eu preciso seguir? Amém? Não, deixa eu mudar aqui. Deixa eu botar uma chave aqui, só um minutinho. Qual é o cálculo que eu preciso seguir? Irmão, se eu fosse ser ajudada pelo tanto que eu já ajudei aqui, olha, tanta gente que foi curada aqui, que nunca voltou para semear uma oferta nesse ministério. Eu não acredito que a pessoa é tão pobre que ela não possa vir aqui abençoar a obra com qualquer coisa, irmãos. Sinceramente. É que eu acho que as pessoas, elas pensam muito em si. E eu, quando abro essa live aqui, eu não tô pensando em mim, eu tô pensando em todos. Né? Você vai numa prateleira para pedir a Deus para gerar um filho? Não. Você vai numa prateleira para pedir a Deus para te curar de um câncer? Não. Mas tudo isso aqui tem nesse ministério. Eu vejo pouquíssimas pessoas empenhadas em ajudar. Verdadeiramente, a gente vê poucas pessoas empenhadas em honrar essa obra, o tanto que essa obra merecia ser honrada. Bom, daqui a pouco deve estar liberando aí. Amém? Então, irmãos, nós vamos essa manhã dar continuidade aqui a esse cálculo de rotas que nós precisamos muitas das vezes refazer o caminho. Mas, pastor, tá aqui a chave do PX para quem quiser ajudar, tá? Não tem arroba na frente, é só lgdani96430567 @gmail.com, tá? @gmail.com. Então eu quero ministrar no seu coração essa manhã que você recalcule sua rota, que você se levante para viver coisas extraordinárias. E algumas das vezes você vai ter que olhar para você vai ter que olhar para a tua história, você vai ter que olhar para os movimentos que você tem feito e você vai ter que dizer: Deus,
qual é o lugar que eu preciso mudar, quais são os lugares que eu preciso sair, quais são as novas portas que eu preciso acessar, quais são os novos direcionamentos proféticos que eu preciso seguir, qual é a caminhada nova que eu preciso fazer na minha vida. Alguns movimentos da nossa vida nos levarão a lugares altos ou a lugares baixos, nos levarão a rotar em lugares maiores. E eu pergunto a você, você sabia que nem todo mundo está disponível a crescer? Quem você que já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? Diga aí pra mim, pastor, eu fiz de tudo para ajudar uma pessoa e ela não quer ser ajudada. Vale a pena você ajudar quem não quer ser ajudado? Você tem que... Isso gera em você frustração. A mesma coisa deve ser o que Deus sente. Porque Deus olha para nós e Deus pensa assim, ó, o tanto que eu tenho tentado ajudar essa pessoa, o tanto que eu tenho mostrado a visão a essa pessoa, e essa pessoa não abre a visão de que ela precisa mudar o intelectual dela. Ela não abre a visão de que ela precisa tomar decisões novas, de que ela precisa se levantar para viver coisas extraordinárias. E assim, irmãos, tem sido a nossa vida. Nós olhamos para os lados, nós queremos viver isso, nós queremos viver aquilo, mas nós não perguntamos a Deus qual é o cálculo de rota que Ele tem para nós. Nós não perguntamos para Deus qual é o direcionamento profético que Ele tem projetado para nós. Nós não perguntamos para Deus qual é a caminhada que Ele tem preparado para nós. E nessa manhã de poder, de autoridade, a Rayara botou, porque eu acho que estou parando minha vida para ajudar a pessoa que não quer ser ajudada. Rayara, em primeiro lugar você tem que se ajudar. Não dá pra gente ajudar quem não quer ser ajudado. Irmãos, eu tenho isso como um princípio, tá? Porque Jesus era assim. Nós só podemos ajudar quem quer ser ajudado. Eu sou uma pessoa que eu ministro honra naqueles que ministram honra na minha vida. Ponto final. Eu tô ajudando, a pessoa não tem uma honra para ministrar na minha vida, então aquela pessoa não entende o princípio da honra. Amém, irmãos? Só dá pra gente ajudar quem que verdadeiramente quer ser ajudado. Tem gente que nunca tinha tido oportunidade de viver uma ajuda. Quando ela vive, ela é grata. Bom dia. E tem gente que você ajuda ela intelectualmente e ela não valoriza aquilo que você vem ajudando ela. Ela não dá valor àquilo que você vem entregando para ela. Então, em primeiro lugar, isso não é bondade. Isso é falta de conhecimento bíblico. Não adianta a gente ficar somando na vida de quem não está disposto a somar com a gente. Aprenda isso. Não adianta a gente querer somar na vida de quem não quer somar conosco. Amém? Isso é entendimento da glória e da graça de Deus. Porque a Bíblia considera essas pessoas como tolas. E se você está fazendo investimento em uma pessoa tola, você também é uma tola. Amém? São palavras duras, mas são palavras poderosas que o Espírito Santo de Deus está liberando para nós. Não adianta eu pegar e falar assim, eu vou semear na vida de alguém que não sabe princípio de honra, que não conhece princípio de honra, que aquela pessoa ainda vai te desmerecer, ela ainda vai desvalorizar. Marlene, que a prosperidade de Deus seja revelada e derramada sobre você, que o dom gratuito da graça, da prosperidade seja ministrado sobre tua cabeça e que o poder de Deus seja revelado. Não adianta, irmãos, nós queremos avançar com quem não quer viver avanço. E na tua caminhada, você vai conhecer muitas pessoas que ao invés de avançarem, elas vão escolher o retrocesso. Vocês vão conhecer muitas pessoas que ao invés de escolherem avançar, elas vão escolher viver o retrocesso. E tá tudo bem. Você não tem culpa disso. São as escolhas de cada um. Amém? Em muitos caminhos da sua vida, pessoas vão escolher viver o retrocesso. E não tem muito o que você fazer. Você vai ter que seguir a tua caminhada e vai ter que identificar quem são as pessoas que Deus colocou do teu lado para viver avanço e quem são as pessoas que escolheram retroceder dentro da caminhada que o teu Pai Celestial tem preparado para você. E por quê, pastora? Porque tem pessoas que elas são fuga de energia da proposta de Deus para nós. São os invejosos, os maledicentes,
os fofoqueiros, aqueles que não têm nada para acrescentar. E quando você tem que prosperar, ele quer tirar a tua prosperidade, o teu brilho. Então quem tem que ter a visão espiritual das coisas de Deus na nossa vida? Somos nós. Nós é que temos que olhar e falar, opa, aqui tem uma honra, aqui eu vou ministrar honra. Essa pessoa aqui tá comigo em momento de crise, é do lado dessa pessoa aqui que eu vou estar, a paz do Senhor. É essa pessoa aqui que eu vou honrar. Amém, irmãos? Nós não podemos honrar quem não conhece o entendimento de honra. Eu não posso ficar somando na vida de quem não entende isso, que eu vou ficar perdendo meu tempo. Eu vou ficar desabilitando os sonhos e os planos de Deus na minha vida. E se você tem vontade de desenvolver e crescer, irmãos, infelizmente, você vai ter que sair da roda daqueles que não entenderam o princípio de honra. Eu demorei muito tempo da minha vida, mas teve uma hora que eu falei, opa, essa pessoa que eu não ajudo, essa pessoa que eu não ando, essa pessoa que eu não valorizo, porque não entende honra. E também essas pessoas não vão ficar ministradas sobre a minha vida, porque elas não têm entendimento de honra. Só dá para eu honrar aqueles que sabem o princípio da honra e o valor da honra. Não dá pra gente ficar habilitando quem não quer ser habilitado. Eu não posso desgastar uma energia de Deus na minha vida para ficar honrando quem não quer viver a honra de Deus. E isso eu tenho ministrado aqui na vida dos irmãos. Parem de ficar entregando sementes em terrenos áridos. Pare de ficar plantando em solos áridos as sementes que Deus tem entregado na sua mão para prosperar, para evoluir. Lance suas sementes em lugares prósperos, para você ver a prosperidade de Deus ser ministrada e revelada sobre tua cabeça, para você ver o dom gratuito da graça ser liberado sobre a proposta de Deus que Ele quer cumprir sobre tua casa, sobre tua família, sobre tuas finanças e sobre tudo aquilo que tu colocares as tuas mãos. Isso é visão profética, isso é visão de Deus, isso é propósito de Deus para a sua vida. Pare de ficar querendo fazer evoluir aquilo que não tem evolução. Irmãos, eu vou te dar um exemplo. Quem você passa por um lugar e aquele lugar te traz lembranças do teu passado, e se você der confiança, traz uma certa melancolia para você. Quem aí vai num lugar e diz assim, pastora, eu vou num determinado local, se eu der confiança, aquele local traz melancolia para mim. Quem você já viveu isso? Se eu der confiança, aquele local me traz tristeza. Agora me diga uma coisa. Tu pode voltar naquela cena? Você lembra de uma pessoa, lembra de um cenário. Aquela casa ainda está no mesmo lugar. Aquela rua está no mesmo lugar. Aquele bairro se chama o mesmo. Mas me responde uma coisa. Você pode voltar naquela cena? Você tem o poder de voltar naquela cena que te trouxe melancolia no hoje? Diga pra mim se você tem o poder de voltar naquela cena. Não. São só lembranças. Essas lembranças podem doer, elas podem ministrar em você algo, mas elas não vão poder fazer você voltar lá naquele lugar para acertar algo. A única ferramenta que você tem é o hoje. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer pra você? A única ferramenta que você carrega é a ferramenta do hoje. É essa ferramenta que vai fazer você conduzir o seu hoje e o seu amanhã. Porque eu não posso voltar mais atrás. Eu não posso olhar e dizer, eu vou voltar no dia tal, em 1997, no dia tal, no horário tal, para mudar uma rota. Eu não tenho mais como mudar a rota do meu passado. Infelizmente. Senão eu tenho certeza que muitos de vocês fariam tudo, absolutamente tudo diferente. Eu não tenho dúvidas que vocês tomariam atitudes diferentes, que vocês se comunicariam diferente, que vocês se relacionariam com pessoas de maneira diferente, que vocês fariam tudo de forma diferente. Mas deixa eu te dar um recado, não tem como. O diabo paralisou você num passado. O diabo frustrou você em um cenário e você fica olhando para trás e dizendo, Deus,
Por que eu não posso viver o que passou? Por que eu não posso tomar posse de coisas do passado? Porque não pode. Você só pode olhar para o teu hoje. Você tem que olhar para o teu hoje e dizer: Deus, daqui para frente eu quero vencer os cenários. Eu quero recalcular minha rota. Eu quero tomar atitudes novas. Eu quero mudar aquilo que fiz. Bom dia, filha. Eu quero mudar aquilo que fiz de errado até hoje. Eu quero mudar minha maneira de pensar, minha maneira de agir, a minha maneira de comunicar, a minha maneira de me programar. Sabe o que está acontecendo essa manhã aqui? Quem já ouviu falar de reprogramação mental? Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu falar que é possível reprogramar a sua mente? Já ouviu falar sobre isso? É isso que a pastora está fazendo com você. Está reprogramando a tua rota através de uma palavra profética. Sabe o que a pastora está usando? Eu estou usando a inteligência emocional, aquilo que eu aprendi, para reprogramar a estatística da sua mentalidade. Muitos de vocês que têm andado comigo aqui nas lives têm sido reprogramados o tanto que tem falado: pastor, eu não consigo mais ser quem eu era no passado. Eu não consigo mais me comportar como eu estava, eu não consigo mais pensar como eu era, eu não consigo mais desonrar, eu não consigo mais viver retrocesso, eu não consigo mais me comportar. Sabe por quê? Porque há uma reprogramação de rota. Sabe o que você está vivendo essa manhã aqui? Uma live de princípios bíblicos, inteligência emocional, inteligência material, inteligência espiritual e reprogramação de rota. Mentalidade. Irmãos, ontem eu conversava com a Maria, a gente fez uma mentoria ontem, e a Maria falava: pastora, na minha casa a gente nunca podia ter nada. A gente ia no mercado, era aquela comidinha contada, aquela carne contada. Durante muito tempo na minha vida, eu achei que não podia ter nada. A minha vida era uma vida contada. E o que é contado? Porque a programação mental dela foi feita para ela viver uma vida de escassez. Ela não pode prosperar. É errado comer 2 pedaços de carne. É errado eu gastar um dinheiro num sucrilho. É errado eu comprar um sabão de qualidade. Sabe por quê? Porque a programação mental dela, no estado de formação mental, foi feito que ela tinha que viver uma vida de escassez. E o que nós estamos reprogramando o teu intelectual essa manhã? Eu estou projetando você a sair das raízes, aonde você foi programado a esperar que a tua casa tem que ser escassez. Quem que viveu numa casa na infância que você não podia usufruir? Usufruir era para os outros, para você nunca podia usufruir de nada. Quem já passou por isso? E durante um bom tempo, antes de você entrar nessa live, você achava que você não podia ter as coisas. Você não tinha direito a prosperar, você não tinha direito a avançar, você não tinha direito em investir em você, você não tinha direito em evoluir, você não tinha direito em viver as coisas poderosas de Deus. E se você der uma olhadinha nos teus pais, por melhores que eles sejam, talvez eles ainda estão vivendo essa proposta de escassez até hoje. Renê, prosperidade, que a vida sentimental sua seja toda revalidada pelo céu, amém? Que a proposta de Deus se encontre no teu relacionamento, no teu casamento. E hoje você olha para você e diz: pastora, tanto que eu fui programado mentalmente a não ser feliz no amor, a não evoluir mentalmente, a não prosperar. Quem aqui foi programado pela família que você só pode ser CLT? Que você é melhor ter um salário mínimo e ser CLT do que não ter nada? Quem você viveu isso aí? Então o que nós estamos fazendo essa manhã? Estamos refazendo a programação mental, só que baseada em princípios bíblicos, carregado da inteligência emocional, mas pautado nos princípios da honra, da glória e da autoridade profética. Amém, irmãos? Então não vou terminar agora não, tá? Eu vou sair um segundo, tá? Vou lá em cima, vou pegar um cafezinho que a gente estava de propósito. E daqui a pouquinho eu vou botar o livro aqui. Eu nem vou pausar a live, tá?
E eu já volto. Eu peço a você que nesse meio do caminho você honre a live, tá? Honre essa live compartilhando, curtindo. Pastora, onde que eu encontro seus livros? Tá aí, tá? No Clube dos Autores, tá? Você vai lá no Clube dos Autores no Google e você vai encontrar essas maravilhas criadas no coração de Deus que irão mudar o teu destino. Eu já volto. Tô de volta, gente. Obrigada a todos que ficaram. Minha gratidão. Vou tirar aí o negócio pra vocês me verem. Calma aí. Pronto. Ô, glória! Aleluia, Deus. Estamos nessa live dessa manhã de princípios, inteligência emocional, material e espiritual. Amém, irmãos? E... pronto, voltou. Estão ouvindo o som? Tá, né? Tá baixando meio baixinho. Toda vez que nós temos uma reflexão sobre reprogramação mental, eu estava refletindo essa manhã. Eu jamais, irmãos, eu poderia ter chegado aqui se eu não tivesse reprogramado o meu mental através do Espírito Santo. Por quê, pastora? Porque é impossível, irmãos, com os padrões que eu recebi familiar, se eu não tivesse decidido reprogramar a minha mente, que eu chegasse aqui. Sabe o que eu tô querendo dizer pra você nessa live? Vença suas crenças. Eu sei que tem muitos de vocês aí que carregam crenças de que nunca vão poder prosperar, nunca vão poder evoluir, nunca vão poder viver avanço, nunca vão ser frutíferos, de que as coisas nunca darão certo pra você, de que você nunca vai poder ter uma vida de qualidade. Irmãos,
Jesus, ele diz que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Ontem eu preguei sobre o filho pródigo, que a palavra pródigo significa esbanjador, desperdiçador. Como nós temos desperdiçado o nosso tempo e as oportunidades. Depois eu vou arrumar uma outra situação aqui. O tempo e as oportunidades de Deus focado em bobeira, em baboseira. E quando somos levados a um estado de seriedade, nos sentimos confrontados. Quantas pessoas, elas ficam chateadas quando elas têm que sair do caminhão de sonhos para viver uma realidade. E, irmãos, a vida, ela é pautada em responsabilidades. A vida é pautada em atitudes, em decisões. E essa manhã de reprogramação mental que o Espírito Santo de Deus promoveu e preparou para nós, o Espírito Santo está dizendo para nós, é tempo de reprogramação. Porque quando eu abro o meu entendimento, quando eu defino que eu não vou mais carregar sequelas, que eu não vou andar como antes, paralisado, petrificado, que eu não vou ficar dando acesso ao que passou, quando eu defino que a graça vai me conduzir daqui para frente e que eu não vou viver mais baseado em dores, ressentimentos, atitudes baixas, pensamentos baixos, eu começo a entender que a reprogramação mental que o Espírito Santo de Deus está promovendo para mim essa manhã é para me levar a um outro estado intelectual, material e emocional. Essa live dessa manhã aqui agora, Deus está dizendo para você hoje assim, olha, pare de acessar o que passou. Pare de se preocupar com coisas que possivelmente pode dar errado. Se eu for fazer um mapa geracional seu, eu vou ter a identificação que existe uma marca em você. E aí você fica pensando toda hora que alguma coisa vai dar errado, que alguém vai voltar a fazer com você o que fazia, que alguma coisa vai ter um retrocesso, que alguma coisa vai entristecer você novamente. Prosperidade, a palavra de Deus para você hoje é pare de dar autonomia às sequelas. As sequelas por causa de traumas, de feridas, de projeções e formações do nosso cotidiano, dos nossos pais, das pessoas que nos criaram. Pare de dar autonomia àquilo que não provém de Deus. E para isso, irmãos, quem aqui já me viu fazer palestra sobre frequências? Eu quero fazer uma palestra só sobre frequências. E essa palestra vai ser um dia à noite. Quem aqui já me viu fazer palestra sobre frequências? Eu vou te explicar o que são frequências. E vou te explicar como nós somos atingidos pela frequência. Quem aqui, você tá mais ou menos, aí você vem pra live e você sai com outro pensamento positivo. Quem você diz assim, pastor, essa live aqui, ela tem sido muito boa, porque quando eu venho participar da live, eu saio com outro astral. Eu já saio pensando em crescer, em evoluir, em prosperar, em ter... A minha visão abre. Por quê? Nós temos uma frequência. Qual é a frequência que nós carregamos? A frequência de evoluir. Independente da situação que eu estou vivendo. Nós decidimos que vamos viver proposta de evolução. Mas pensa uma coisa. Quantos de vocês aqui já fizeram parte de um relacionamento com alguém? Ou você já fez parte de uma situação com alguém que aquilo ali mais te adoeceu? Ou você diz assim, pastor, eu vou num ambiente. Quando eu volto daquele ambiente, eu volto carregado. Quem é que você já viveu isso? Você sente aquela energia, você fala, Deus de poder e glória. Eu estava bem, eu acessei aquele ambiente, pastora, que corrente pesada, pronto, fica aqui agora, que corrente pesada que eu tô sentindo. Isso é o que? Frequência, energia. Somos feitos de energia,
somos feitos de energia. Então, toda vez que eu acesso um ambiente que não compete de Deus, ambientes de inveja, sujeira, coisas quebradas, coisas dissolvidas, coisas diluídas, onde um está desejando mal, a frequência do coração é de ódio, é de um querer prejudicar o outro. Você entende que você sai dali carregando aquele peso emocional, não é assim? Mas quando você acessa as coisas de Deus, você tende a carregar a energia que procede da graça. Então você... É igual você, olha só, você está pensando em desistir. Aí você vai, bota o teu joelho no chão e ora. Imediatamente você não tem aquela vontade de se levantar e fazer as coisas que estavam paradas? Você diz assim, eu estava pensando em desistir. Aí eu fui para a oração, imediatamente após a oração, eu passei a me sentir bem melhor do que eu estava. Porque você foi acessado pela energia do céu. Você foi acessado pela energia que procede do trono da glória de Deus. É isso que eu estou tentando te falar sobre frequência. Nós somos alimentados em torno da frequência que nós carregamos. Se eu ando com pessoas procrastinadoras, fofoqueiras, maldosas, mentirosas, qual é a frequência que está repousando sobre mim? Maligna. Mas se eu ando com pessoas positivas, proativas, pessoas que pensam em crescimento, falam em desenvolvimento, pessoas que são carregadas da palavra, pessoas que estão pensando em evolução o tempo todo, você vai viver a lei da prosperidade, um propósito de evolução. Então o que a palavra de Deus está trazendo para nós essa manhã? Nós temos que olhar os ambientes e as frequências que nós carregamos. Nós temos que olhar os ambientes e a frequência da onde nós estamos vivendo o acesso. Quais são as pessoas que nós temos dado legalidade para elas olharem a nossa vida? Qual é o campo emocional que tem sido aberto para que pessoas pontuem a nossa história? Prosperidade, Rosa, a todos os semeadores deste ministério, amém? Você que tem semeado nessa obra, que a bênção de Deus esteja sobre você. E você que não pode abençoar com presente, aqui tem uma chave de PX, tá? É só botar o @gmail.com, Daniele Barreto 42727 @gmail.com. É um e-mail, tá? Da Gmail, tá bom? Você pode printar aí e abençoar a obra com a sua oferta de amor. Abençoe, compartilhe, curte. Vamos levar esta live que é tão carregada, bem-vinda Rosa, de energia positiva, é tão carregada da palavra de Deus, é tão carregada de princípios. E às vezes, irmão, nós estamos disponíveis a ir até um coach, pagar um coach. Tem gente que paga aí 2.000, 3.000 para um atendimento com um coach. E desvalorizamos um trabalho igual a esse, né, irmãos? Tão poderoso, que inclui a frequência do céu em todo o tempo. Mas estamos reprogramando o teu estado intelectual esta manhã. Pastora, a senhora acredita que uma pessoa que viveu abuso, ela pode ser feliz? Eu sou prova disso. Amém, irmãos? Todos nós podemos viver a reprogramação da glória e da graça de Deus e podemos nos levantar para viver grandes testemunhos, para viver grandes coisas, para tomarmos posse de grandes coisas na nossa vida. É aquilo que nós determinamos, é aquilo que nós queremos viver, são os caminhos que nós escolhemos acessar, é as propostas que o reino de Deus tende a revelar para nós. Então, irmãos, vamos parar de olhar para as coisas que deram errado. Vamos passar a olhar para as coisas que tendem a dar certo, ou que vão dar certo. Vamos passar a olhar para a cruz, para o sacrifício. Vamos passar a acreditar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Vamos seguir em frente, independente das sequelas que a vida nos causou. Todos nós temos sequelas.
Você tá vendo a pastora aqui? Ah, nossa, pastora, não tem problema. Irmãos, eu tenho problemas. A questão é como eu dou legalidade a esses problemas. Qual é a minha visão em relação a esses problemas? Como que eu lido com os dias difíceis, com os dias amargos? Como que eu sentencio os momentos difíceis? Eu olho para Cristo e falo, eu vou seguir em frente. Independente do que está acontecendo em torno de mim, eu vou seguir em frente. A lei é prosperidade. Irmãos, vocês estão vendo o livro pendurado aqui? É propaganda de um dos nossos livros, tá? Esse aqui é Como Vencer Demônios Territoriais. Ele está, inclusive, no Clube dos Autores, tá? Aqui estão os nossos 4 livros. Lá no Clube dos Autores, lá no Google, tá? Você vai jogar Clube dos Autores e você vai lá adquirir os nossos livros, tanto na versão impressa como na versão e-book. E eu creio que o extraordinário de Deus está por vir na sua vida. Coisas grandes e poderosas o Espírito Santo de Deus irá cumprir. Esse aqui, Como Vencer Demônios Territoriais, todo cristão deveria ler. Porque esse livro aqui é um livro de mudança intelectual. É um livro de mudança de mente, de alma, de espírito, de comportamento. Ele é uma reprogramação no mundo espiritual. Quem você aqui quer ser reprogramado no mundo espiritual? Que diz assim, pastora, tudo que a senhora fala, eu não escuto em lugar nenhum, mas eu identifico que eu preciso viver essa mudança. Todos precisamos, minha amiga Nathalie. Eu preciso ser reprogramada todo dia. Eu peço ao Espírito Santo, inclusive, que Ele me reprograme, que Ele mude minha visão, que Ele mude meu comportamento, que Ele mude meu direcionamento, que Ele me leve a lugares maiores, que Ele me dê acesso a portas que eu não posso acessar. Todos os dias nós estaremos tomando atitudes para sermos reprogramados na nossa rota. Nós não podemos, irmãos, olhar e falar assim, o tanto que eu já aprendi de evangelho já é o suficiente. Irmãos, eu estudo o tempo todo e não é suficiente. Não é suficiente. Não tem suficiência nisso. Eu ainda preciso de mais e mais e mais e mais e mais. Porque, irmãos, eu não posso me alimentar hoje e amanhã não comer, porque eu vou começar a passar mal. A não ser que a gente esteja num propósito de jejum, como que nós fizemos. Mas, se você parar de se alimentar, o teu corpo começa a perder nutrientes. Assim é a vontade e a palavra de Deus. Creus a prosperidade. Assim são os ensinamentos da glória, da graça, do poder e da majestade de Deus. Nós temos vivido uma vida com a frequência do Espírito Santo e está tudo bem. Nós vamos prosseguir. Mas seremos reprogramados, Janaína, prosperidade, diante da glória, da graça, do poder e da autoridade de Deus. Seremos reprogramados por um tempo novo. Seremos reprogramados por um propósito novo. Seremos reprogramados para viver a honra, o poder, a glória e a graça de Deus. E essa live desta manhã, irmãos, ela veio para mudar a nossa visão espiritual, nos tirar da zona do medo, dos traumas, das decepções, das feridas, das amarras intelectuais, dos contextos que nós carregamos uma vida inteira. Irmãos, eu ouvi muito na minha vida, muito, que eu jamais poderia chegar aqui onde eu cheguei. Não foi de um só não, eu ouvi de várias pessoas, inclusive de pessoas muito próximas de mim. E eu passei a olhar e falar, eu não estou preocupado com o que essas pessoas pensam de mim, eu estou preocupado em viver a proposta de Deus. E se nós formos ficar parados, olhando as circunstâncias, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, nós não estaríamos aqui reprogramando o nosso intelectual. Nós estaríamos desmotivados em cima de uma cama, chorando leite derramado. E sabe por que Deus trouxe você aqui para este ato profético, para esta live de poder? Porque, irmãos, pessoas para trazerem você a ambientes de leite derramado está assim, ó. Agora, pessoas para dizerem para você, o que eu estou dizendo para você hoje, essa manhã, é tempo de reprogramação mental, é tempo de você se levantar para viver a graça, é tempo de você se levantar para viver a glória, é tempo de você ser um gerador de autonomias, é tempo de você abandonar as sequelas para viver a honra e a glória de Deus. São poucos. Você pode ver que se eu fizer um post aqui, dizendo, irmãos,
Há poder nas minhas palavras. Minha casa caiu. Me ajudem, pelo amor de Deus. Eu sou uma pastora. Minha casa encheu, irmão. Vai aparecer de gente assim, ó. Para comentar, para curtir, para compartilhar. Ou se saiu uma notícia, pastora Daniele surtou, quebrou o negócio. Vai sair de notícia assim. As pessoas, os abutres espirituais, estão esperando alguma coisa desandar no nosso cenário de vida para eles se posicionarem, roubando a nossa energia e as características de Deus na nossa vida. Não seja permissivo com os abutres. Não deixe que abutres espirituais tirem de você a graça, a glória, o poder e a autoridade que Deus quer operar e ministrar sobre sua vida. Amém, irmãos? Quem recebe esta palavra do reino sobre você? Quem se levanta para viver esse estágio de vida? Quem se levanta para viver a autoridade profética que procede de Deus? Irmãos, eu vou sair agora. Quando for 1h30 eu tô de volta, tá? Em torno de 1h30 nós estaremos de volta com outra live de poder, com oração de libertação, revelação e palavra. Amém? Para que o Espírito Santo de Deus seja revelado a nós. Amém? Então, em torno de 1h30 eu estarei de volta. Pastora, como que eu faço para conhecer mais o seu trabalho? Irmãos, no YouTube, @pra.daniele com 2 L's Barreto, tem muitas mentorias gravadas minhas, tá bom? No Instagram é o mesmo @pra.daniele com 2 L's Barreto. Inclusive dentro do Instagram tem o canal de milagres, que é lá que a gente coloca os links, os vídeos, para você estar por dentro dos nossos horários. @pra.daniele com 2 L's Barreto. Os livros da pastora estão no Clube dos Autores. Você pode acessar lá Como Vencer Demônios Territoriais e vai aparecer todos os livros. Você pode botar o meu nome, Daniele com 2 L's Barreto. Pastora, como que eu faço para fazer uma mentoria com a senhora? Você vai chamar no direct, o pessoal da assessoria vai estar entrando em contato com você para lhe passar os valores das mentorias. Mentorias pessoais comigo são pagas. Os únicos que recebem a honra da gratuidade são os dizimistas. Amém? Todo dizimista desse ministério tem direito a uma mentoria mensal, tá? Então, se você não é dizimista dessa obra, mas se identifica comigo e diz assim, eu tenho certeza que a pastora vai me ajudar, então você vai lá e a gente vai te passar os valores e as grades, como funciona. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês de maneira poderosa, que vocês cresçam, evoluam e que a prosperidade do reino seja entregue a vocês, tá bom? Um beijo, até 1h pouca da tarde, 1h30 eu tô de volta, tá bom? Tchau, tchau.